E eu fiz um álbum que não tinha temáticas religiosas. Era um álbum gospel, que não tinha o nome de Deus, Jesus, Espírito Santo, não tinha nenhum termo bíblico e nenhuma temática religiosa. E ele falava muito sobre coisas da alma, temas da alma, coisas da vida. Então, comunhão está muito ligado a essa hipnose, é você entrar nesse ambiente e se conectar com aquilo e começar a reagir conforme o cara está pregando. Entendi. Por isso que o CCB, você pode ver, o CCB ele dá um grito no púlpito lá e Deus, o povo sente. Eles vibram lá. Pode ser uma aberração. Quando você tá exaltando Deus, louvando Deus, assim, não dá uma responsa maior de tipo assim, será que essa música ficou boa? Como é que você sabe esse termômetro? Eu sempre fui... Eu nunca enxerguei... Eu nunca tive nenhum peso da parte de Deus, nem em nenhum sentido, nem com relação à doutrina, dogma, arte, vida pessoal. Eu sempre tive um relacionamento com Deus muito honesto. Então eu nunca eu nunca tive esse parâmetro de saber se isso era bom o suficiente pra Deus, porque eu realmente acredito que Deus não tá interessado no que a gente oferece, ele tá interessado no que a gente é. Sim. Então meio que foda-se se eu fiz uma música ruim ou boa. Eu acho que o que interessou pra Deus foi a minha vontade de fazer algo pra ele. O ato em si, né? O ato. Pronto. Mas não o produto. O produto... Tanto é que por isso que hoje eu canto outro tipo de música. Porque uma hora E vira eu tenho produto certeza que Deus recebe isso da mesma forma. Tá, mas aí quando você foi pro gospel, você já era do gospel, mas teve uma resistência do público? Teve, tipo, como que foi? Do próprio público gospel, porque mesmo lá, como eu falei pra vocês, eu nunca me encaixei no padrão. Então, se você... Olha, aqui... Voltando numa história, quando eu tinha 8 anos e fui cantar naquele programa lá que a gente falou no começo, eu não podia cantar música gospel. E pros meus pais, eles sempre entenderam a música como arte, e ponto, acabou. E aí eles falaram, não, beleza, a gente seleciona umas músicas aqui, então eu cantava tipo Ruge, Vanessa Camargo, umas musiquinhas românticas assim. E aí a igreja na época, o pastor chegou e falou, cara, ela não pode, tá cantando música secular, ela é da igreja, então ela vai ter que escolher entre o sonho dela e a igreja. Aí eu falei assim, meu anjo, você faz uma mais difícil, porque essa tá fácil. É tipo convidando a se retirar? Eu e minha família fomos convidados a nos retirar da igreja, meus pais eram pastores, a gente tava muito inserido assim na igreja, então... Saí porque eu queria meu sonho. Então e eu pra falei... igreja ficou, tipo assim, 2 pastores expulsos e a filha é, tipo, uma vergonha. Olha lá a vergonha. É, a vergonha lá, mundana, cantando música secular. Escolheu o mundo. Só que não era isso. Eu tava escolhendo um sonho que eu sabia que Deus colocou no meu coração e aquela porta era Deus abrindo pra mim. E eu não tava fazendo absolutamente nada que ferisse a minha fé ou todos os princípios que os meus pais me ensinaram nesse sentido. Então eu sempre enxerguei arte assim. Então quando eu, mesmo dentro do gospel, eu não fui muito com a cara do padrão. Então eu chegava lá, pô, você tem que cantar música assim, você não pode pintar o cabelo de colorido, isso aqui. Eu falei, não pode por quê? E foi aí que eu comecei a construir uma fanbase e um jeito de fazer arte que era diferente do usual e do padrão, mas com embasamento. Então eu comecei a falar com as pessoas sobre isso. Por que só tem uma forma de um cristão produzir arte? Por que o cristão só pode fazer arte com temática religiosa se a gente é humano? Por que a gente não pode falar das nossas experiências humanas? Por que a gente não pode falar dos sentimentos da alma? Por que eu não posso falar de um relacionamento se todo ser humano que é cristão, apesar de ser cristão, ainda vive essas experiências humanas? Então eu primeiro me questionei sobre isso e levei esse questionamento a público. E foi muito foda, porque foi assim que eu ganhei grande parte do público que eu tenho hoje. E foi aí que eu, né, conforme fui ganhando maturidade, cheguei num ponto que eu falei, cara, eu vou lançar uma última obra no gospel que vai me respaldar pra um futuro meu no pop e que eu vou sair do gospel tendo mudado o jeito de se enxergar música cristã. E eu fiz um álbum que não tinha temáticas religiosas. Era um álbum gospel que não tinha o nome de Deus, Jesus, Espírito Santo, não tinha nenhum termo bíblico e nenhuma temática religiosa, e ele falava muito sobre coisas da alma, temas da alma, coisas da vida que é comum ao crente, ao espírita, ao umbandista, a todo mundo. E o nome do álbum é Gente, justamente para enfatizar que o crente também era gente. E esse álbum mudou, explodiu a cabeça das pessoas assim. Na época eu fui muito criticada, mas também a obra foi extremamente enaltecida, inclusive Você recebeu... 6 anos depois agora, voltou a viralizar, das pessoas comentando, porra, na época a gente não entendeu, não valorizou, mas olha o que aconteceu. Tipo, a partir disso, muitos outros artistas começaram a se ver mais livres pra poder produzir arte mesmo no nicho gospel. Cara, é muito foda isso, porque eu ia até te perguntar se você recebeu mensagem de pessoas mais conservadoras, assim,
mudando a opinião, falando assim, entendi. Sim, com certeza. E o tempo? O tempo, ele esclarece tudo. E eu sou uma pessoa que tende a pensar à frente do tempo porque eu quero. A gente sempre tem duas escolhas, né? Ficar focado no que tá acontecendo agora ou tentar projetar nossa visão um pouquinho mais pra frente. E eu adoro isso. E virtude, Fernando? É outro termo. Uma pessoa virtuosa. Virtuosa não é a pessoa que tem as qualidades de Deus, de Cristo, do Espírito Santo nela. Virtude é um camarada muito emocionado. Quando você está cheio de virtude, você está sentindo a presença de Deus. Você está cheio de poder, você está cheio de autoridade. É uma pessoa que está cheio de virtude. Então, o cara que fala em língua, ele dá glória alto, ele sente, ele pula, ele grita, ele está cheio de virtude. Então, você vai ler uma passagem que fala das virtudes de Deus, das qualidades de Deus, ele entende tudo isso como poder, emoção, grito, linguagem, entende? E o Espírito Santo? Espírito Santo totalmente ligado à emoção. Você não vê o apóstolo Paulo quando fala para ser cheio do Espírito Santo lá em Efésios, né? Não se embriagar com vinho, mas ser cheio do Espírito Santo. Ele vai falar sobre o quê? Logo abaixo. É submeter ao teu irmão, marido, cabeça da mulher, amar a esposa. Mas eles sabem, por exemplo, que em Éfeso ali tinha oferta à deusa Diana e usava vinho ali e tudo mais, por isso que Paulo diz, não tem a mínima ideia do contexto. Por que Paulo usa vinho ali, não tem a mínima ideia. Se algum CCBano sabe disso, ele aprendeu fora da congregação. Lendo algum livro, lendo algum documento, ouvindo algum pregador que não é um CCBano. Um CCBano, dentro da CCB, ele não sabe nada. Se hoje tem algum CCBano aqui de peito estufado falando, eu sei disso, eu ouvi isso, eu não duvido. Mas ele não aprendeu nada disso num culto de jovem, numa reunião da mocidade ou num culto CCBano. Entendeu? Então, o Espírito Santo, para ele, não tem nada a ver com marido. Paulo vai, quando ele vai falar como que é ser cheio do Espírito Santo, logo abaixo, ele vai falar, marido, ame a sua esposa. Esposa, seja submissa ao teu marido, filhos, servos. Né? Isso é ser cheio do Espírito Santo. Para CCB, isso não tem nada a ver. Ser cheio do Espírito Santo é você ser cheio dessa emoção, cheio desse poder. O Espírito Santo está muito ligado a uma força. Quando vai testemunhar, por exemplo, ali é o Espírito Santo. O Espírito Santo, exatamente. O cara que prega, o cara que profetiza, o cara que fala em língua, está muito ligado a isso. Ok? Muito ligado aos dons, e até eu coloquei embaixo aqui os dons, porque na cabeça do CCBano também, dons, se ele falar assim, você não crê nos dons. Por que ele está dizendo assim? O reformado virou um chavão, eles estão atacando muitos reformados e dizem, os reformados não creem nos dons. O que ele quer dizer com dom? Ele está falando em línguas, ele está falando em profecia, essa profecia, ele está falando de cura eles nem citam, porque eles também não têm, no meio deles eles não veem isso. Mas está falando de profecia, revelação e língua. Então, quando você fala, eu não creio nessa tua revelação que é fora da Bíblia, eu não creio nessa língua sua que não é um idioma, então você não crê no Espírito Santo. Você não é espiritual. Você não é espiritual. Que depois tem aí, né, o ser espiritual. Esse espiritual também fala, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, para eles, espírito é qualquer coisa que não tem explicação. Você entende? Então, a letra é o que? É que você, o Caio, ele lê e fica explicando só na letra. O que é o espiritual? Espiritual é uma coisa que você não consegue definir. É tudo totalmente subjetivo. É um ambiente espiritual, uma pregação espiritual. O que é? Não entendi nada, mas eu senti. Me arrepiou. O que ele falou? Não sei. Só sei que Deus tomou a igreja. Isso é um culto espiritual. Exatamente. Acaba um culto, você fala assim, o que ele pregou? O que você aprendeu? Irmão, isso aí... Sabe, isso aí não interessa. O importante... A glória de Deus desceu. Foi um culto cheio do Espírito. O importante é a euforia. Exatamente. Né? Então, o Espírito Santo está muito ligado, o espiritual está muito ligado à comunhão. Para o CCB é a mesma coisa. Ele está aqui, mesma coisa que eu quero dizer, ligado no emocional. Comunhão é você estar pensando, você está concentrado aqui, é a hipnose que você entra. Por que você não está sentindo a presença de Deus? É a ideia de estar no mesmo espírito? Ou não? Eu acho que eu vou usar o termo aqui, é mais hipnótico mesmo. Por exemplo, imagina que você não está sentindo a presença de Deus. Para eles é algo muito grave, você não está sentindo a presença. O que é sentir a presença de Deus? É não arrepiar, não chorar. Você não sentir aquela coisa gostosa que eles falam assim. E para você sentir isso, você precisa entrar na comunhão. Entrar na comunhão é você ficar pensando nisso aqui.
Desliga, para de pensar. Por isso que quando um CCB, isso é um problema muito sério, porque quando você começa a ensinar a Bíblia para um CCB, ele vai para a igreja e ele começa a querer analisar a pregação. Não, mas Paulo não queria dizer isso. E ao passo que ele vai tentando racionalizar o que o pregador está falando, ele perde a comunhão. Ele desliga dessa hipnose que ele deveria estar para sentir a presença. Então ele não consegue entrar na tua vibe. Ele não consegue. E o anjo está entrando aí. Se eu estou ligado aqui no que o cara está falando, eu estou crendo no que ele está falando, eu mentalizo. O anjo entrou. Estou sentindo. Olha, parece que vai ter um vento aqui agora. Meu Deus, o anjo entrou. Agora, anjo? Oh, mas espera aí. Ele falou que o culto está aberto em nome do Senhor Jesus? E aonde tiver 2 ou 3 reunidos, mente CCB, tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele se faz presente. Se Jesus está aqui, qual é a importância de entrar um anjo aqui? Jesus é mais do que anjo. E você está pensando nessas coisas? Ele não está na comunhão, ele não sente a presença. Aí quando ele começa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ele perde a comunhão. Então comunhão está muito ligada a essa hipnose, você entrar nesse ambiente e se conectar com aquilo e começar a reagir conforme o cara está pregando. Entendi. Por isso que o CCB, você pode ver, o CCB ele dá um grito no púlpito lá e Deus, o povo sente. Eles vibram lá. Pode ser uma aberração. Mas como ele está tão ligado na comunhão, gritou, é sinal do Espírito Santo. E eu estou na comunhão, o Espírito Santo chegou, eu senti a presença. Não tem nada a ver com estar unido, estar meditando, nada a ver. É você ligado nessa hipnose. Essa é a comunhão. Você está sem comunhão. E a ideia de dons? Até se você abrir a Bíblia no meio da pregação, você é um crente sem comunhão. Ixi. Se você abrir a Bíblia ali, o irmão ficar ali, você ficar com uma caneta riscando a Bíblia. Vamos pregar Romanos capítulo 8. E você ficar lá, riscando a Bíblia, anotando, você tá fora da comunhão. Nossa, cara. Você quebrou essa hipnose. Você vê a mente deles, como é que funciona? É mais ou menos isso.